O programa de hoje começa com uma pergunta: por que o ano começa e muitas pessoas já estão no vermelho? A resposta está na cabeça. Por isso que nós convidamos hoje o psicólogo e pastor Ricardo Brandão, que ministra o seminário Finanças Saudáveis. Olha, sinceramente, não dá para perder essa entrevista de hoje. Ele vai orientar para que nesse 2016 você consiga colocar as suas finanças em dia. Nós voltamos com o Sim Comunidade ao vivo aqui para toda a região. Muito obrigado aí pela audiência, por acompanharem aqui o programa de segunda a sexta-feira, em nome do Rio Doce Saúde. Finanças saudáveis. Conversei agora há pouco com o psicólogo e pastor Ricardo Brandão sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Ricardo, por que a gente ouve a expressão, e você fala sobre isso no curso lá também, a chamada infidelidade financeira? O que é isso? A infidelidade financeira, ela envolve um comportamento de falta de transparência de um dos cônjuges na relação das finanças. O Instituto H2R de São Paulo fez uma pesquisa sobre a possibilidade de mentira sobre gastos e recebimento dos cônjuges. Na pesquisa deu que 93% dos cônjuges mentem para o outro acerca do quanto que ganham de salário, de rendimento, e também mentem acerca do que gastam, escondem um do outro do quanto que gastam. Isso é ruim? Isso realmente traz problema para o casamento, para a família? Isso é péssimo, Zé Luiz, porque ainda que os dois tenham aí um equilíbrio financeiro, mas na relação a dois isso transmite traição, isso transmite uma desconfiança um no outro, né? E isso traz assim muitos problemas na relação, problemas de ordem relacional, social, emocional. Além disso, isso provoca uma falta de acordo financeiro. Quando um dos cônjuges decidem tomar uma decisão financeira sem ser de comum acordo, sem haver uma combinação antes, o desfecho dessa decisão financeira, se trouxer prejuízo para o casal, pode penalizar um dos cônjuges, aliás, pode penalizar a família inteira, coisa que poderia ser prevenida e evitada com o conselho dos cônjuges. Duas cabeças pensam melhor do que uma. O ideal seria o quê? A mulher vai comprar alguma coisa, fala para o marido vai comprar alguma coisa, fala para a mulher. Não pode esconder, ainda que seja uma pequena compra. Não há necessidade, assim, de cada um ficar falando pormenorizadamente os gastos pequenos, né? Para isso a gente tem um orçamento mensal. Certo. Então o ideal é o casal fazer o orçamento juntos, os dois juntos saberem quanto que é a renda familiar e definirem um orçamento mensal juntos. Então eles podem designar, a partir desse orçamento mensal, designar um valor, por exemplo, para compras de roupa, designar um valor para alimentação, lazer, estabelece um orçamento no início do mês. Aí durante o mês eles executam esse orçamento. Então aquilo que já foi combinado antes, eles não precisam então ficar entrando em acordo toda hora, diariamente, a menos que envolva aí uma compra de um valor maior. Aí é importante na decisão financeira fazer acordos antes de executar o que é desejo do coração de cada um. Eu já falei, está circulando aí na internet uma tabelinha de poupança, é feita semanalmente. Você começa na primeira semana com R$2, a cada semana você vai aumentando R$2. Tem uma outra tabelinha que surgiu aí, que o início é com R$3, não é? Uma promete ao final do ano a pessoa chegar a 2.750, acredito, e a outra tabelinha você consegue guardar mais de R$4.000 no ano. Esse tipo de procedimento funciona? Funciona perfeitamente, né? A propósito, a poupança é até uma recomendação bíblica, né? Você tem uma ideia, está no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, já há uma recomendação de poupança. E essa é uma recomendação que os economistas, né, uma recomendação que os cientistas financeiros fazem. Ao invés de você fazer prestações com pagamento de parcelas de compras a prazo, por que não fazer prestações em depósito na poupança, né? E é perfeito essa proposta, né? Você vai poupando, para quem não tem muito costume,
poupando gradativamente aos poucos, num valor que está ao seu alcance, por exemplo, R$2, R$3, que é um valor baixinho. Exato. Você vai praticando, você vai aumentando o valor, isso pode favorecer a prática da poupança, começando por valores menores. Vocês percebem que a gente começou o programa de hoje questionando por que as pessoas não conseguem poupar, por que elas não conseguem ter educação financeira. Muita gente já começa o ano, nós estamos aqui no início do ano, e tem muitas pessoas que já estão no vermelho. E o pastor Ricardo, ele falou aqui sobre as orientações dos contadores, dos profissionais de finanças, e nós estamos falando aqui sobre finanças saudáveis, e vocês devem estar perguntando, mas por que vocês levaram um psicólogo no programa para falar sobre isso? É justamente porque está na cabeça, começa na cabeça, né, Ricardo? Eu recebo no consultório algumas demandas, né, de terapia de casais e de pessoas individuais que têm conflitos, né, pessoais, né, têm problemas de comportamento, conflitos conjugais em função das finanças, né, da administração financeira. E aí isso realmente parte assim de condicionamentos nocivos à saúde financeira, nocivos à relação. É uma mentalidade que não aprendeu os princípios de uma boa educação financeira, e isso precisa ser tratado. Em alguns casos, como eu falei no início do programa, há pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade e que não basta simplesmente uma simples recomendação, precisa de tratamento psicológico mesmo, Zé. São pessoas que, de repente, são compradoras compulsivas, às vezes ela nem precisa daquilo, e se você for olhar lá no armário, tem muitos itens desnecessários, mas a pessoa acaba fazendo dívida por conta disso. A pessoa ela tem uma falta de autocontrole, né? Sofre por determinada situação, e aí ela encontra nas compras um prazer imediato, né? Para tamponar essa falta, né? Para tamponar esse sofrimento que pode ter vários motivos, né? Então, assim, ela encontra na compra, né, uma experimentação de um prazer imediato, e que isso precisa ser tratado. Ela precisa encontrar prazeres em outros lugares, né, em outras situações, por exemplo, na convivência familiar, e resolver principalmente isso que origina essa compulsão, né, resolver essa questão emocional que faz ela ter essa fuga. Poderia ser em qualquer outra coisa, né, como o vício com drogas, com álcool, inclusive o vício com trabalho. Isso precisa ser tratado. Tem tratamento. Tem tratamento. Perfeito. Você ministra o seminário Finanças Saudáveis. Nesse seminário, quais são os pontos que são tratados? Joia, nós ministramos assim 8 palestras no seminário de final de semana. Nós temos palestras sobre dívida, como evitar. Outra palestra, dívida, como se livrar, poupança e investimento, empreendedorismo, a prática do contentamento, educação de filhos, educação financeira de filhos. Temos aí toda essa gama de palestras, de temas. Dentro desses pontos que você falou aí, gostaria que você reforçasse esse primeiro aí. Como evitar dívida, Ricardo? Sim, Bem, o primeiro passo, como se evitar dívidas, é ter um orçamento mensal. É você colocar no papel toda a renda familiar e, de um outro lado, elencar todas as despesas fixas da família, né, como energia, prestação de carro, aluguel, se tiver, enfim. E aí fazer um contraste entre a renda e a despesa. Nesse orçamento, se a despesa for maior que a receita, você precisa diminuir. Bem, outro princípio para se evitar dívidas: procurar sempre comprar à vista e evitar comprar a prazo. Uma atitude que leva as pessoas a entrarem em dívidas é parcelar suas compras, principalmente cartão de crédito. Cartão de crédito é o principal vilão do endividamento aqui no Brasil. Um terceiro princípio se você procura sempre comprar à vista e evita comprar a prazo, no seu orçamento mensal ter pelo menos uma sobra de 10 a 20% do seu orçamento, e essa sobra depositar na poupança, né? A gente recomenda, por exemplo, quem tiver um valor um pouco maior, depositar no CDI,
É porque o CDI, apesar de cobrar imposto de renda, mas o rendimento da CDI, mesmo diminuindo o imposto de renda, ainda é maior do que o rendimento da poupança. É só ir lá no banco e falar, ó, eu quero investir no CDI, o gerente, o atendimento lá já vai orientar. É fácil, o rendimento ele é diário e a cada mês que você deixa o valor no CDI, o índice do imposto de renda vai diminuindo. Então, por exemplo, quem conseguir deixar o valor em dinheiro, né, por 3, 4 meses, a taxa do imposto de renda diminui bastante. Então, assim, chega a ser 50% a 60% a mais do que o rendimento da poupança. Agora, há aquelas pessoas que falam que, mas eu preciso comprar isso, não tem como segurar, poupar para comprar. Qual é a orientação para essas pessoas? Isso é um mito. É mito. É um mito. Ninguém precisa de coisa assim tão urgente que não possa esperar um pouquinho, né? Isso é um mito. Se a gente aprender a criar uma reserva, se a gente aprender a praticar o contentamento, é possível sim fazer compras de bens de consumo que custam um pouco mais com o dinheiro da reserva. Basta a gente começar a praticar a poupança, a praticar uma reserva, e é possível sim comprar geladeira, ar-condicionado, inclusive até carro à vista. Ok. Finanças Saudáveis, que é ministrado pelo Ricardo Brandão. O curso começa quando? Como que as pessoas podem se inscrever? O curso ele começa no dia 2 a 3 de março. O curso ele funciona uma vez por semana. E para se inscrever, pode nos procurar psicólogo.ricardo@hotmail.com ou fazer sua matrícula lá na IEBL, Igreja Evangélica Batista de Linhares, em frente ao supermercado EPA, e efetivar sua matrícula. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado aqui pela participação, pelas orientações, pelos esclarecimentos e essas orientações no início do ano, que são importantes para as pessoas que, de repente, até agora não conseguiram ainda ter essa cultura da poupança, esse aprendizado da educação financeira. Eu que agradeço, Zé Luiz, pela oportunidade e desejo continuidade de sucesso aí no seu programa. Muito obrigado.